A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos aqui na esperança de que todos estejam sob o manto de paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma breve oração em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos pelo teu amor e pela tua bondade. Queremos te pedir que tu abençoe o ouvinte, o espectador deste vídeo, para que ele possa, Senhor Deus, ser alcançado pela tua graça e bondade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos escutar esse som. Glória a Deus. Medite na letra dessa canção em nome de Jesus. Cante e louve o nome do Senhor Jesus. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. Glória a Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Glória a Jesus, que maravilha. Nós estamos num tempo em que precisamos da presença do Espírito Santo em nossa vida. Meus amados irmãos, e eu gostaria de trazer uma reflexão para os amados
e as amadas do Senhor Jesus, hoje, quinta-feira, como dia de ensino doutrinário, é uma breve reflexão a respeito do nosso comportamento como cristão. Para a base dessa palavra, eu gostaria de ler Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 37, ou melhor, do 33 ao 37, ok? Fala sobre juramentos, diz assim: outrossim ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, mas nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, nós te oramos, meu Senhor, em nome de Jesus. Muito bem. Esse texto que eu li foi na edição revista e corrigida, e eu queria relembrar com os irmãos que, sabe, quando eu era criança, na pré-história, eu lembro bem de ter usado muitas vezes frases de juramento para enfatizar meu comprometimento em cumprir uma promessa. Juro por Deus. De outros eu pude ouvir: juro pela minha mãe mortinha. E isso era jurar colocando em risco a vida, colocando em risco a vida da sua própria mãe, para poder usar como uma espécie de garantia de que estávamos falando a verdade, agora mais verdadeira. Inúmeras vezes fomos incitados a nos comprometer com alguma coisa que falávamos, dizendo assim: você jura? E, meus queridos, a questão do juramento, em qualquer idade, em qualquer cultura, nos remete à necessidade de falarmos a verdade. Todas as religiões trazem essa questão de juramento, e no judaísmo não é diferente. Agora, Moisés havia falado sobre jurar ao Senhor, uma questão que nos direciona ao princípio do voto feito ao Senhor. Perceba que no primeiro entendimento, o texto traz de que o povo jurava a Deus ou ao sacerdote diante de Deus e não cumpria o juramento. Outra coisa que podemos perceber é que a lei diz claramente: não jure com falsidade, ou seja, com a intenção de não cumprir. Tipo promessa de político, muitos, né? Não todos. Jesus cita o entendimento da lei. Conforme a leitura que podemos fazer na NVI, está escrito assim: eu tenho aqui. Vocês ouviram, verso 33, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado ou o descanso dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem o fio do seu cabelo.
Lógico que ele não está falando aqui de tintura, mas de realmente o cabelo ser branco ou preto. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque passar disso é maligno. E nós podemos ver que o entendimento da lei, não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você faz diante do Senhor, é a hermenêutica que é trazido pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Agora Jesus traz uma hermenêutica revolucionária, uma interpretação inovadora. No verso 34, ele diz assim, mas eu digo. Jesus ousava falar com a mesma autoridade que Moisés exercia ao falar. Não jurem de forma alguma. Olha, quando eu fui para o exército, eu tive que participar do juramento da bandeira. Um dos momentos mais solenes, mais comoventes, mais impactantes, em que o recruta se compromete a honrar a pátria, a honrar as autoridades, os superiores, a respeitar os irmãos de farda, a ser bondoso com os subordinados. Me questionaram certa vez se isso é correto para um cristão. Existe o juramento obrigatório de ingresso na carreira estudantil, na carreira médica, na carreira judiciária e tantos outros juramentos. Diante de um tribunal, quando você vai falar alguma coisa, você é inquisitado a jurar, dizer somente a verdade. Jura dizer somente a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus. Então, o juramento, ele é corriqueiro nessas solenidades. Jesus não está falando disso. Jesus, ele está falando o que está além disso, sabe? Dizer a verdade é apenas uma parte do nosso caráter, que também tem a ver não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas ações, com as nossas intenções. Jesus está apenas dizendo, não jure falsamente, ou Jesus não está dizendo simplesmente, não jure falsamente, ou não trate de cumprir aquilo que você jurou a Deus, como ordenava a lei de Moisés. O ensino de Jesus abrangia todos os aspectos da lealdade que um cristão deve ter consigo mesmo e com os outros. Não jurem de forma nenhuma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Ora, se Deus é o rei naquele trono, nos céus, você vai jurar a Deus em nome dos céus? Nem pela terra, porque é onde ele coloca os seus pés. Deus é o dono de tudo, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E aqui o Senhor Jesus estava falando do rei Jesus, bendito seja o seu nome. E também diz assim, olha, não jure nem mesmo pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem o fio do seu cabelo. Eu posso pintar de louro, posso pintar de preto, posso pintar de branco, mas isso não torna meus cabelos da cor que eu pintei. Porque na realidade, algumas mulheres que pintam os cabelos, elas estão sempre, mensalmente ou quinzenalmente, retocando, porque na realidade não consegue fazer os fios dos cabelos da cor que ela realmente quer. E olha a incoerência da hermenêutica usada pelo sacerdote. Deus já é dono de tudo. Tratando-se de votos, que é bom a gente pensar, aproveitar esse momento, nós devemos exercitar a fazer os votos. Meus queridos, nós devemos fazer sim votos a Deus, pois é lindo quando Deus, na sua misericórdia, honra o acordo que você faz com Ele. Vamos lembrar Jacó, ele fez um voto diante de Deus. Em Gênesis capítulo 28, do verso 18 ao 22, nós podemos encontrar, nós podemos encontrar que na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro e colocou de pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Acima da pedra ele fez como uma coluna.
e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, versículo 20, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa, não deixar eu passar necessidade, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ou seja, então eu percebo que tu és o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Não vamos falar de dízimo. Foi o voto que Jacó fez a Deus. Deus, tu me abençoa e com certeza eu darei o dízimo. O Senhor, ele fez Jacó prosperar tanto que ele já estava mais rico do que o sogro. Ele era empregado do sogro, trabalhou 7 anos para o sogro. O sogro enrolou ele trabalhou mais 7 anos para o sogro em favor de conseguir a garota dos seus sonhos, né? E ele já estava ficando mais rico do que o seu sogro. O sogro sempre pensava no meio de enrolá-lo e saía perdendo. Jacó conta para suas esposas que em 6 anos Labão, o sogro dele, o pai das suas esposas, mudou 10 vezes o seu salário. Ou seja, Deus esteve com ele nessa viagem, que foi o que ele pediu: que o Senhor esteja comigo, que o Senhor não deixou passar fome, o Senhor fez ele prosperar grandemente. A Bíblia diz: muito além do que pedimos ou pensamos, Deus nos abençoa. Louvado seja o nome de Jesus. E agora Jacó corria o perigo. Então Deus disse: Jacó, eu sou o Deus de Betel, aonde você fez um voto. Nós temos um acordo. Parte do teu voto falava em voltar em paz para a tua cidade. Está na hora, meu filho, pega a mula. Você encontra todo o desenrolar dessa história em Gênesis capítulo 31. Deus honra os votos. Segundo Timóteo, o apóstolo Paulo, escrevendo a ele na sua segunda carta, ele diz assim: se formos fiel, Deus será fiel. Se nos tornarmos, portanto, infiéis, ele permanece fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, para concluir, Jesus está recomendando que não precisamos jurar. Não é a questão do voto, mas é o juramento de querer aperfeiçoar ou dar segurança àquilo que nós dizemos. Jesus, ele nos recomenda que sejamos fidedignos naquilo que falamos, naquilo que prometemos, ou seja, que o nosso sim seja realmente sim. Quando for não, seja realmente não. Às vezes a pessoa diz assim: sim, meu irmão, e aí, sim, tá certo? Estamos certos? Sim? Talvez. Não, vamos ver. Irmãos, é sim ou não. Se depender de você, seja sim ou não. Não, irmão, não dá certo. Não, irmão, não tenho condições. Sim, meu irmão, perfeito, estaremos lá em nome de Jesus. Se Deus quiser, como diz Tiago, se Deus quiser, acontecerá assim, farei assim. Ou seja, a minha palavra tem que ser coerente com aquilo que eu posso fazer. Então Jesus nos ensina que não precisamos invocar uma autoridade maior para dar credibilidade às nossas palavras. O importante é jamais falar da boca para fora, jamais prometer o que não estamos dispostos
ou que não estamos aptos, ou que não temos condições de cumprir. Não jure por nada, diz Jesus. Apenas viva com integridade. As pessoas saberão que o seu sim é sim, que o seu não é não. Crie, construa confiança entre as pessoas com quem você se relaciona. É incoerente que toda vida que um cristão falar, a pessoa fica pensando, será que ele fala, será que ele está falando a verdade? Por quê? Porque o seu passado lhe condena. Meus amados irmãos, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Bendito seja Deus. Jesus propõe uma relação absoluta de harmonia entre os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Os cristãos devem ser íntegros, ou seja, não podem pensar uma coisa, falar outra, fazer uma terceira. Jesus nos chama a integridade de pensamentos, palavras e ações. Os discípulos de Jesus são pessoas inteiras, íntegras e verdadeiras. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe a este ouvinte, o meu amado irmão, a minha amada irmã, que está agora atenta à palavra do Senhor. Que Deus guarde o teu coração, que Deus te faça prosperar naquilo que é a tua palavra. Seja cristão autêntico, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos e te agradecemos por essa palavra, que ela encontre, Senhor Deus, resguardo em nossos corações, que ela encontre guarida, Senhor Deus, na nossa mente, nos nossos pensamentos, para que venhamos a ser íntegros nas nossas palavras e as pessoas venham, Senhor Deus, a reconhecer que quando falamos, verdadeiramente falamos a verdade. Abençoa a tua igreja, ó meu Senhor. Nós te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, e todos podem dizer amém. Meus amados irmãos, provavelmente na próxima quinta-feira, Deus nos abençoando, com certeza nós estaremos mais uma vez, haja visto que o decreto do nosso governador, né, o edito do rei Camilo, diz que agora é lockdown total. Nós vamos aguardar, nós do Alto Alegre 2, estamos aguardando o pronunciamento do nosso prefeito de Maracanaú, certo? Mas tudo indica que haverá sim um ressarcimento, um recenseamento, uma cessação de trabalhos na igreja. Mas nós vamos continuar firmes, meus amados, em nome de Jesus. Nós precisamos apenas que os irmãos nos apoiem, nos ajude, esteja conosco, em nome de Jesus. Fiquem com essa música. Fica na paz do Senhor Jesus. Nós já estamos chegando a 25 minutos. Foi um tempo pequeno, mas que o Senhor te abençoe grandemente, meus queridos.